Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, que diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Amém? Você pode se assentar. Já virou uma série, né? Então, nós estamos falando sobre a defesa da fé. Começamos falando sobre a matemática das heresias, que nos auxiliam a identificar religiões que destoam, que em suas práticas e seus ensinos acabam discordando de textos bíblicos. Esse texto que a gente leu, do capítulo de Isaías, eu peguei alguns comentários que eu achei muito interessante. E assim, enquanto eu estava revisando, né, porque eu já havia estudado para o domingo passado, eu precisei dividir, né, esse texto aqui de Isaías capítulo 8, versículo 20, me veio à memória. Eu creio que foi o Espírito Santo que me direcionou esse texto, né, que diz a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo a sua palavra, é porque não há luz neles. Então, irmãos, toda e qualquer religião que despreza a palavra, que traz uma parte da palavra, tudo o que a gente já falou até o momento, se acresce alguma coisa à palavra, ou se retira alguma coisa da palavra, ou se coloca alguma outra coisa pareada em pé de igualdade com a palavra, ou se diz que, como a gente vai ver aqui, como a gente viu no domingo passado, nós podemos entender que elas estão discordando com a Bíblia. Toda a religião que não anda conforme as Escrituras, elas estão em completa discordância com a palavra de Deus. Por melhor intenção que a liderança tenha, por melhor que seja o coração dessas pessoas, se não houver concordância com as Escrituras, não há luz neles. Não há luz nesse lugar. Não há luz nessas pessoas. Elas precisam de salvação. E, infelizmente, esse texto aqui estava apontando para o povo de Deus. Eu vou ler um comentário aqui que eu copiei, né, na verdade. Diz assim: em seus momentos de crise, ao invés de buscar a sabedoria de Deus, o povo de Deus, sabe quem eles consultaram? Demônios. Demônios. O povo de Deus, no seu momento adverso de crise, consultou demônios. E a prova disso é o versículo anterior. A gente leu o versículo 20, não leu? Vamos ler o versículo 19? Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Então o povo estava vivendo um período de grande apostasia. E por isso, o versículo 20 diz, a lei, ou seja, a palavra, e ao testemunho, a palavra, porque aqui está para a nossa
segurança, todas as instruções necessárias para que nós estejamos caminhando, andando e vivendo segundo a vontade de Deus. Eu costumo dizer que tudo que Deus quis revelar para nós, dentro da nossa limitação humana, Ele deixou aqui, registrado nas Escrituras. Então, o que foge disso aqui, da palavra de Deus, da santa e poderosa palavra de Deus, está trazendo negritude, está trazendo trevas, por melhor que possa parecer. Aliás, acabei de me lembrar de um versículo que está lá em Provérbios, só não me lembro, não sei se é o versículo, capítulo 12, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Sim, lembrei. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. É o que diz o texto lá em Provérbios. Se não me falha a memória, no capítulo 12, só não lembro o versículo agora. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas religiosas, ou até irmãos, né? E às vezes você vai tentar mostrar, ou vai falar, ou até aqui mesmo alguém que vai assistir pela internet, e fica zangado, fica chateado, porque está falando da religião daquela pessoa, mas a nossa intenção aqui é instruir a nossa congregação. A nossa intenção não é atacar a religião alheia, é instruir vocês aqui. Aprove ao Senhor, né, que uma prática no nosso ministério e para a nossa própria segurança, tá, nós precisarmos gravar aquilo que os pastores ou quem sobe aqui no altar está falando para a nossa própria segurança. Amém? Então a gente, mesmo estando gravando, a gente não pode deixar, e hoje nós vamos citar, como aconteceu no domingo passado, as religiões aqui. Então é muito importante, amados, sabermos que se não houver concordância na prática religiosa com a palavra, não há luz, segundo o que diz a própria palavra. Se não houver concordância com a palavra de Deus, com aquilo que a liderança estabelece, com aquilo que a liderança ensina, esse versículo 20 enquadra essas pessoas. Não há luz neles. Se não há luz, há trevas, porque não existe campo neutro. Não existe campo neutro. E se há trevas, e se a liderança está envolvida nessas coisas, está conduzindo todos os seus liderados para as trevas também. Então é importante que nós, ou que você pela internet, que seja alcançado por esse vídeo, se aplique em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Para quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, vai lançar a luz aonde? Na escuridão. E luz para o meu caminho. Então, a lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme o que está escrito, não há luz neles. Amém? Então, vamos lá. Eu não lembro como eu falei, eu não lembro se eu falei sobre... Só antes de começar de falar, tem um versículo aqui que eu não posso deixar de ler. Judas, versículos 3 e 4. Judas, versículos 3 e 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos,
e exortar-vos a fazer o quê? A batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Então, depois que eu li esse versículo, essa exortação para nós, essa pequena introdução, a primeira religião que, lembrando, irmãos, que é um resumo bem resumidozinho mesmo, tá? Até para a gente não ficar muito preso, né? Então, um resumo bem, só uma ou duas citações que se chocam contra a palavra de Deus que a gente vai mostrar aqui. Lembrando que essa religião que eu vou falar aqui agora, ela também, né, diz crer em Jesus, diz usar a Bíblia, tá? Mas eles colocam a Jesus no mesmo patamar de alguns, que é o espiritismo. Jesus é colocado no mesmo patamar dos grandes filósofos ou fundadores de religião do passado, como Sócrates, Buda, Confúcio, Maomé, dentre outros. É uma religião cujas principais doutrinas são a comunicação com os mortos e a reencarnação. Aliás, eles entendem que Jesus não ressuscitou. Eles afirmam que Jesus reencarnou, o que não é uma verdade. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a morte não pôde contê-lo, e ele ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Amém? Suas práticas e crenças, apesar de tão antigas quanto o homem, foram sistematizadas pelo francês Allan Kardec, em 1857. Então, foi só esse trechinho que eu coloquei a respeito dessa religião. E o versículo que eu coloquei aqui, que eu escolhi para mostrar que há discordância bíblica com aquilo que é digamos, a base da religião deles, está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 e 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Que diz o seguinte: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, quantas vezes? Quantas? Uma vez. Vindo depois disso o juízo ou o julgamento. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então o homem, ele não morre várias vezes, segundo o que diz as Escrituras. Ele morre apenas uma vez. Seguindo-se após a sua morte, no tempo que Deus estabeleceu, determinou, o julgamento daquela pessoa. Então essa história de reencarnação é contrária às Escrituras. Amém? Só para deixar muito claro não o que eu acho. O que eu acho não interessa nem para mim, né? Que dirá para vocês. Mas o que é importante para nós é que o que a Bíblia diz. Amém? É isso que é importante para nós. O que a Bíblia diz? Está aqui. O que a Bíblia diz é que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo daquele que partiu.
Amém? Então, como eu disse, é só um trechinho, um resumo. Irmãos, essa próxima religião, eu tenho vergonha do que eu vou dizer. Por quê? Porque eu já caí, né, com telefonemas. Eu já ajudei por conta de telefonemas bem antigamente, tá? E por que eu tenho vergonha? Por causa disso que eu vou ler para vocês aqui, porque ela se choca também, porque a sua filosofia, vamos dizer assim, se choca contra a palavra. Então, se choca contra a palavra, eu entendo que eu não devo dar ênfase, eu não devo tomar parte de tudo que acontece nela, que é a legião da boa vontade. Eu já ajudei, me ligaram algumas vezes no passado, poxa, tem isso, tem aquilo para fazer, aquele telefonema de telemarketing, né? Poxa, o senhor não pode botar lá na sua conta de luz, né? Tanto um valorzinho simbólico para ajudar, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Poxa, o trabalho realmente parece legal. Mas eu separei aqui um poema do fundador dessa religião, segundo a fonte que eu consultei, claro, Alziro Zarur. Olha, uma parte do poema que esse homem escreveu. Por que odiarmos nós a Satanás, se ele também é criação divina? Por que não transformar num bom amigo a Satanás, em vez de o combatê-lo? Amigos meus, irmãos, isso aqui não são minhas palavras, tá? Oremos por Satã. Amemo-lo de todo o coração. E respondamos sempre com o perdão aos males que nos faça, hoje e amanhã. Um dia, todos nós iremos ver, desculpa eu ter que estar lendo isso aqui, tá, irmãos? Satanás redimido, a trabalhar por aqueles que veio derrotar, retirar dos rebanhos de Cristo e reviver. Essa é apenas uma parte do poema do fundador dessa religião, tá? E qual foi o versículo que nós... Isso aqui dispensa comentários, né, irmãos? Então, qual foi o versículo que nós separamos para refutar essa frase? João capítulo 8, versículo 44. E diz o seguinte, João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse versículo nós separamos para refutar esse trecho dessas coisas que eu acabei de ler aqui a respeito dessa religião. Amém? Então, cuidado com aquilo que está travestido de luz, né, que diz que... Tem até uma imagem, né, de um Jesus europeu lá nessa religião aqui, para quem se lembra. Enfim, então,
Muito cuidado, muito cuidado. A próxima, que também muitos já foram engodados, se assim eu posso dizer, por seus belíssimos louvores. E eu estou falando do Voz da Verdade e também do Tabernáculo da Fé. Qual é a discordância que eles apresentam diante das Escrituras? Eles são unicistas. Que isso? Também conhecida como a teologia da unidade. Não reconhece as pessoas distintas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para eles, para os unicistas, é apenas Jesus, é o Pai e é o Espírito Santo. Baseado na fonte que eu pesquisei, tá? Eles não creem na Trindade. E nós já falamos aqui, que ali nós explicamos. Amados, nem tudo nós vamos conseguir compreender com o nosso intelecto. Nem tudo. É bem verdade que a questão que a doutrina da Trindade é um ensinamento bíblico. Porém, com o intelecto, apenas com o intelecto, é impossível crer. Melhor, entender. Desculpa, não crer, mas entender. Nós precisamos crer. Crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E crer também que não são três deuses. É um Deus só. Amém? Então, se ainda há essa dúvida, eu convido você, vou ler aqui algumas coisas, pequenos trechos aqui. Também conhecida como a teologia da unidade, não reconhece as pessoas distintas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa teologia da unidade, né, ou os unicistas, podem, né, ter várias formas. Alguns enxergam Jesus Cristo como o único Deus que às vezes se manifesta como o Pai ou o Espírito Santo. A doutrina central deles, do pentecostalismo unicista, é que Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito Santo. No manual deles de batismo, tá? Afirma que a doutrina da Trindade é uma teoria religiosa de intenção carnal e diabólica, com o sentido de alimentar uma ilusão de Satanás, que teve a pretensão de pluralizar a plenitude da divindade. Isso está no manual deles de batismo. E, segundo a fonte que eu consultei. E qual foi o versículo que nós escolhemos para refutar essa questão da teologia da unidade deles? Mateus, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Mateus 3, 15 ao 17, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, versículo 16, e, sendo Jesus batizado, saiu logo da água,
e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, isso aí, descendo como pomba. E quem foi que viu? Foi Jesus que viu, né? E vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui nesse texto, nós podemos perceber, né, o Filho, Jesus Cristo, sendo batizado, o Espírito de Deus, que também que é conhecido como o Espírito Santo, tá? E o próprio Deus, o Deus Pai, através da sua voz, falando do céu a respeito do seu Filho. Então, esse foi o texto que nós escolhemos para refutar essa teologia. É claro, irmãos, que como nós falamos no início, é apenas pequenas frases, né, que nós escolhemos, selecionamos, e apenas um texto, tá? Mas existem vários outros textos na Bíblia que nós podemos refutar essa teologia deles. Amém? A próxima religião, né, e eu já comentei sobre isso, que eu pouco falei sobre isso, mas eu quase cheguei até a me inscrever num curso bíblico. A próxima religião é o Adventismo do sétimo dia, que tem como uma das principais características que, segundo eles, também é importante para a salvação, é a guarda do sábado. A guarda do sábado também é importante para a salvação. E eles também entendem ou pregam algo chamado juízo investigativo. O que é isso? É que a obra expiatória de Cristo é um projeto inacabado. É um projeto, a obra de Jesus na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados é um projeto que não está completo. E mais, eles enxergam que todas as outras religiões, incluindo, né, as igrejas evangélicas, as igrejas bíblicas e cristãs, eles enxergam como uma seita e que precisam ser evangelizados. Aí você sabe para onde eles querem levar, né? Precisam ser evangelizados, vai levar para onde? Para eles. E o versículo que nós escolhemos para refutar está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amados, se fosse necessário, a gente sempre comenta isso aqui, a guarda de algum dia da semana, para que nós pudéssemos ser salvos, se fosse importante alguma obra humana, para que nós recebêssemos o favor de Deus da salvação, Jesus não precisaria
ter morrido. A obra que ele fez foi completa. Jesus não precisaria ter aberto mão da sua glória, se humilhar de tal forma, se tornando um ser humano. Desculpa, Jesus não precisaria ter feito isso. E vindo com a missão já estabelecida de quê? De ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não precisaria ter feito isso. Se boas obras, se a chamada caridade fossem suficientes para a salvação do homem, não estaríamos falando de Cristo aqui, irmãos. Mas Jesus é a nossa suficiência para a salvação. Se não for por Ele, não há salvação. Se não for por Ele, não há salvação. Se não for por Ele, todos estamos condenados à morte eterna. Mas aprove a Deus enviar o seu único Filho para derramar o seu precioso sangue e, através do seu precioso sangue, nos comprar novamente para Deus. Todos aqueles que creem no Senhor. Então, não são as obras que salvam. Qual é o dia do Senhor? Domingo? Não. Todos os dias. 365 dias. E quando houver ano bissexto, 366 anos. 66 dias. Todos os dias devem ser dia do Senhor. Todos os dias. Não é um dia específico. Não é guardar um período específico. Nós devemos nos santificar todos os dias. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está escrito. Em nome de Jesus. Então, a gente sabe que o trabalho é muito bonito. Eu mesmo, como eu falei, eu cheguei a me inscrever no período que eu saí do ministério onde eu já estava há mais de 20 anos. E eu saí sem destino, fiquei em casa. E ali eu comecei a assistir a TV deles. E realmente eu via, eu entendia que era uma palavra fiel à pregação. Mas é importante, irmãos, nós não sermos iludidos apenas pelo que se fala, mas pela vida que se leva. É muito importante. Muito importante. Pelos frutos que a árvore apresenta. Porque para que haja a operação do erro, muitas vezes se prega de forma fiel, mas a vida ou alguns ensinamentos por trás dos bastidores se chocam com aquilo que a Bíblia estabelece como o correto. E a verdade absoluta está aqui, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de vida, de consulta, nossa fonte de regra, fé e prática. Não há mais nada que deva estar acima dela, pareado a ela, porque é a própria Palavra de Deus. Amém? Próxima. Graças a Deus. Hoje eu consegui. Próxima. Essa próxima talvez um pouco desconhecida, mas eu já vou dizer antes que eu me esqueça, que os seus adeptos têm uma prática de convidar, né? E algo que eu esqueci de falar da igreja adventista é que eles são exclusivistas. Só lá que tem salvação. Tá? E essa aqui é mais uma que eu vou citar, que só lá tem a salvação.
E antes de eu citar o nome dela, eles têm como prática evangelizar os cristãos. Porque eles dizem que todas as denominações são uma divisão. Todas as denominações são divisão. Igreja Batista, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, cada denominação é uma divisão. É isso que eles afirmam. E como é que eles fazem o seu, entre aspas, evangelismo? Eles não vão às ruas pregar o evangelho, mas se eles descobrem, se tem um vizinho, descobrem alguém que é cristão, eles começam a convidá-los, a tomar um cafezinho. Vamos tomar um café? Vamos participar de uma reunião, vamos tomar um café. E de quem que eu estou falando? É conhecida como igreja local. Eles não têm um nome definido, mas tem um CNPJ, isso é fato. E é conhecido como igreja local. E eles afirmam, quando a pessoa pergunta muito, mas qual é o nome da igreja? Eles resistem um pouco. Igreja local, não tem nome. Mas quando se insiste muito em saber qual é o nome da igreja, aí eles falam, é a igreja que está em São Gonçalo, um exemplo. E para eles só podem haver uma igreja em cada localidade. Só deve haver uma igreja em cada localidade. Então, por exemplo, se eles vão em Niterói, só pode haver, eles vão procurar a igreja local que está em Niterói. Eles não podem entrar em nenhuma outra denominação. Embora eles nos chamem de irmãos com o intuito de abraçar. Book Café. Tá? Eles nos chamam de irmãos quando vierem falando, chamando de irmãos, é porque eles já estão começando a querer trabalhar para levar aquele mais distraído, distraído para a religião deles. Porque eles não nos consideram como irmãos, até porque eles são exclusivistas. Ou seja, só lá no meio deles há salvação. Agora, algo interessante é que algo que está lá nos escritos deles também. Abre aspas. Diz assim: por isso, o homem tem não só a vida, que está escrito lá, tá, irmãos? Por isso, o homem tem não só a vida e natureza de Satanás, mas também o próprio Satanás, como tal espírito maligno operando dentro dele, dentro do homem. Ponto, fecha aspas. Abre aspas de novo, uma outra citação. Agora, todos eles estão em nós. Adão, o ego, está na nossa alma, segundo o que eles escreveram. Satanás, o diabo, está no corpo deles, ele fala em nosso corpo. E Deus, o Deus triuno, está em nosso espírito. Essa é uma citação existente lá, eu não coloquei aqui, mas eu pesquisei de uma fonte, até esqueci de colocar aqui, em algum escrito deles lá. Então eles afirmam que o homem, digamos, o salvo também é habitado por Satanás.
E o versículo que nós escolhemos aqui foi 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esse é o versículo que nós utilizamos para refutar essas frases existentes, né, e ensinadas nessa igreja. E para finalizar a nossa parte de hoje, para que os irmãos possam participar também, nós temos a igreja, né, CCB. Quem sabe o que significa essa sigla, CCB? Alguém sabe? Qual é? Muito bem, Congregação Cristã do Brasil. É mais uma que afirma que apenas nela existe salvação. Tá? É mais uma que afirma que apenas nela existe a salvação. Eles se intitulam como a gloriosa congregação. E também entendem que a religião deles é a religião salvífica, ou seja, a religião que salva. E o direito da salvação está apenas no meio deles. E a parte que eu separei aqui, né, além da questão do exclusivismo, que se choca contra a palavra, é que eles ensinam que o Espírito Santo é quem dirige tudo. Isso aí eles não estão errados. Amém? Mas que não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas Escrituras Sagradas. Essa parte me chamou muito a atenção. Como eu falei, sem dúvida, quem tem que dirigir a igreja é o Espírito Santo. Mas isso não significa que nós não devemos estar preparados. E o texto deixa eu só finalizar aqui. Sem dúvidas, o Espírito Santo opera poderosamente na vida de sua igreja, como nós acabamos de dizer. Mas isso não significa que devemos desprezar a leitura, a meditação e o estudo das Escrituras. É uma postura que desvirtua um dos propósitos de Deus, que é o exame da sua palavra. E qual foi o versículo que nós utilizamos aqui para refutar aquilo que digamos, seja uma parte da base dessa igreja? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15. Que declara o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade, irmãos? Aqui, ó. Aqui está a palavra da verdade.
E quando fala de manejo, sabe o que eu entendo? Prática. Que maneja bem a palavra da verdade. Está falando de prática. E qual é a prática? Ler e meditar a santa e poderosa palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Então, desculpa. Então, foi esse versículo que nós escolhemos. Existem, como eu falei, existem vários outros versículos. Tem até o Salmo 1, né, por exemplo, que nele medita dia e noite, né? Então, como eu disse, foi apenas um resumo e graças a Deus nós paramos aqui. Tem mais coisas, tá? Essa foi a segunda parte desse assunto de as religiões e suas discordâncias com a Bíblia. A gente vai parar aqui porque na outra vez nós não conseguimos abrir para que vocês falem ou apresentem alguma dúvida. Então, irmãos, nós vamos parar aqui, tá? Graças a Deus eu consegui falar tudo o que estava escrito. Eu quero orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Entregamos nas suas mãos, ó Senhor, tudo que foi dito, Senhor. Te agradeço, Pai amado, pela oportunidade de estar trazendo esse resumo, Senhor, para os meus irmãos. E quero colocar nas suas mãos, ó Senhor, a vida de cada um. Inclusive aquele que ouviu, ou que vai ouvir, melhor dizendo, através da internet. Nós não estamos aqui para afrontar ninguém, mas apenas instruir dentro da Tua palavra, apenas mostrar que há discordâncias, ó Senhor, de muitas doutrinas, ó Senhor, de muitas igrejas e religiões, ó Senhor, em relação à Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor. E que o Teu Espírito Santo faça uma obra completa na vida de cada um, e principalmente daquele, Senhor, que ainda não está rendido exclusivamente e completamente a Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém.